Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Sim, salabim, abracadabra, um pó de pirlim-pim-pim ou apenas mais uma raba quervara? A raba quervara! No Rasta News de hoje, trataremos daquelas palavras mágicas que, uma vez evocadas, fazem com que o jovem, juvenil e mundano fale no cheque de sabedoria e caia sob o domínio da bigodagem. Feitiçaria. Muitos e vários me perguntam e me questionam se existe magia. Como já disse, o nosso paladino mulambo, combatedor de moinhos, não creu em las brujas, pero que lá sai, lá sai. Quem está aí? É você, Satanás? O cidadão que se pergunta sobre a existência das práticas mágicas e ocultas, muitas vezes espera que se revele um universo estilo Dungeons & Dragons 3.5, dardos místicos, Fireball, Lightning Bolt, Polymorph, onde o cara vira uma hidra boladona, aquilo que o Tolkien chamaria de magia, e que seus bons personagens só usavam de maneira discreta, com muita parcimônia e nunca em desacordo com a providência. Outros podem pensar naquelas maracutaias mais sombrias, estilo aquele careca inglês droguinha e delinquente que influenciou tantas bandas de rock nos anos 60 e 70. Estas magias e personagens que ficam aí pairando no nosso imaginário já estão pichados de cultura pop. Eu mesmo nunca vi acontecer, mas também nunca procurei, porque funcionando ou não, essas coisas dão um azar danado. Imagina lá, o cara é um filisteu qualquer na fila do pão, faz um pacto com o papacu albino numa encruzilhada e bang! O cara vira uma estrela do rock. O coitado, que tinha o privilégio do anonimato de ser um homem comum, de almoçar na hora do jornal do almoço e jantar assistindo o RBS Notícias, vira um velho barrigudo, todo tatuado, com cirrose, 5 divórcios nas costas, passaporte carimbado na clínica de reabilitação e tendo que fazer turnê no Brasil, tocando no Via Funchal para pagar a harmonização facial. Ou pior ainda, o cara faz uma oferenda para o couro pica e é eleito deputado. Precisa assumir aquela pose de limpinho, de amigo da ética, da biografia exemplar, do não passar pano para a corrupção. E aí, o grupo do WhatsApp dos amigos, onde ele podia extravasar, mandar as suas vulgaridades mais bovinas impunemente, vira fonte de martírio e de suplício. Eram minas assim que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Mas a feitiçaria que me refiro aqui seria algo mais próximo àquilo que Tolkien chama de goetheia, que é um tipo de influência que visa subjugar a vontade de outra criatura e escravizá-la, assim como Saruman faz com a mente do rei Théoden. Em suas versões mais vulgares, as artes místicas do feiticeiro Quiling, a arte de lorotar, fantasiar e tapear, se faz bastante presente no mundo dos homens humanos, como o exemplo de Aleister Crowley, que certa vez estava no meio do deserto egípcio com sua esposa e recebeu uma entidade boladona que penetrou nele, sinal de que este demônio provavelmente era do pessoal. E aí, ele escreveu um livro com poucas folhas. Ninguém sabe, ninguém viu o que houve. Não. Mas é inegável a capacidade que ele tinha como feiticeiro de materializar influência e doações financeiras dos milionários de sua época para ficar doidão de ópio e ficar fazendo brownie com a própria sementinha. Enquanto praticava lá o tal do ocultismo, que um pouco mais é do que uma brincadeira de ficar ocultando a própria saliência na reentrância do próximo, ou da próxima, até saciar certas vontades loucas e passageiras. Certamente, Crowley, um sedutor nato e um frequentador de saunas assíduo, trabalhou altas raparigas com essa conversinha de vamos praticar um ato mágico, garota. Um chaveco muito antigo e conhecido, porém revelador sobre o que muitos ocultistas realmente fazem, como furico de curioso. Pô, cara, ouvi dizer que tu faz parte de uma sociedade secreta. Sim, claro. Nossa sociedade aqui tem um segredo oculto, misterioso, milenar, desde os tempos mais primórdios. Poxa, cara, me conta aí, por favor, eu fiquei curioso. Certo, vem comigo, vem ali no canto, que eu levanto a minha capa e te mostro a minha varinha.
Daí, os amigos do enfeitiçado perguntam para ele qual o segredo da tal sociedade e ele fala que é segredo porque agora ele é membro. Este tipo de feiticeiro enrola, bajula e manipula. Tudo isso para, como o psicólogo Brian já dizia o predestinado Miguel, brincar de rosca tosca. E eu quero brincar. Brincar de rosca tosca? Para executar a sua tramóia, o feiticeiro frequentemente faz uso de entorpecentes e da orgia. E são formas de causar confusão e fingir que existe alguma profundidade naquela bandalheira libertina. Mas a única magia verdadeira foi o galanteio embromador, que ocorreu mais cedo, quando o suposto feiticeiro, Gado Ascensão, chegou no ouvidinho dela e chamou a Raimunda de minha linda. Como você tem uma energia envolvente e desenvolvida, seu sagrado feminino é muito forte, sinto isso no seu chakra. Chama a adoração. Você deve estar perto de ovular, não está? Essa história é apenas para começar a ilustrar o estado das coisas e que os feitiços são de fato muito certos e muito verdadeiros. A magia existe e suas formas mais baixas são executadas diariamente por aí, por paqueradores, pick-up artists, fanfarrões, loroteiros e conselheiros, membros dos mais altos círculos mágicos de sociedades discretas, secretas, DCEs e partidos políticos, sempre dispostos a te contar uma prosa agradável e conveniente. A magia do nosso mundo real não está tanto em acontecimentos sobrenaturais, mas mais no poder das palavras. Esta magia, meus amigos, é parte de uma série de magias caóticas e muito sinistras, chamadas Palavra de Poder. Quem está ligado no livro de magias do Dungeons & Dragons sabe que existe a Palavra de Poder. Atordoar, Palavra de Poder, curar e também a Palavra de Poder, matar. Algumas das magias arcanas mais poderosas que um mago pode almejar ao longo de sua carreira. Porém, um dos poderes mais convenientes que um feiticeiro moderno pode obter é a chamada Palavra de Poder, Bigodar. É mais ou menos assim que funciona. O estudante assiste um debate sobre alguma coisa e não sabe com o que concordar. Parece haver alguma razoabilidade em ambos os lados. Mas assim que um dos debatedores joga uma bela palavra ou qualquer combinação linear de belas palavras, e instantaneamente o jovem precisa passar por um check de will, ou seja, um teste de vontade. Mas por conta da sabedoria baixa, típica de um jovem, ele sofre um redutor de -3 e também um redutor de -2 de bócio, se for uma criatura do tipo Charlinho estudante. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Então vejamos só o resultado dessa situação. Chega um feiticeiro do tipo Rainbow Wizard e ele casta um spell do tipo Justiça Social. Aí você tem que rolar um D20. Deu 12. Não é um número ruim, mas com o redutor total de -5, o estudante não resiste. E agora ele está sob o domínio do feiticeiro. Infelizmente, este tipo de feitiço pega pesado e leva anos para tirar. Serão anos pedindo desculpa por ser homem, desculpa por ser branco e a penalidade de sugar o HP dos pais até os 35. Vai precisar de uma reza braba, de um clérigo level 20 e de muita paciência de toda a sociedade e principalmente dos seus pais. Ninguém tem paciência comigo. Não sei se tem doutor que dá jeito. Caso esse estudante não se livre da magia nos próximos 10 turnos, ele vira um zumbi parasita chamado servidor público, podendo ser de 2 subclasses. Fiscal da Receita Federal, que tem a habilidade em confiscar a guitarra Jackson e os pedais da Bosch que você pediu para um amigo trazer dos Estados Unidos, para tocar aquele som de plástico. Ou ele se torna uma espécie de subclasse ainda muito mais medonha, chamada Professor de Geografia, com a habilidade especial de ir na casa de swing, cheirar suruba e fazer troca de casal. Claude Lévi-Strauss, em seu escrito O Feiticeiro e Sua Magia, investiga a realidade das mortes por feitiçaria e chega a uma conclusão de que a eficácia das práticas mágicas, além de uma crença na feitiçaria, requer 3 aspectos complementares. Um é a crença do feiticeiro em sua feitiçaria. Outra é a crença da vítima ou do paciente nos poderes do feiticeiro. E, finalmente, a fé e as expectativas do grupo, que atuam como uma espécie de campo gravitacional em que a relação entre o feiticeiro e o enfeitiçado se desenrola. Ele descreve a coisa mais ou menos assim. Uma vez isolado de sua família e seus laços sociais, bem como de todas as funções nas quais ele se compreendia como pessoa humana, a vítima experiencia um terror, a sensação de que todos os seus sistemas de referência foram perdidos com a perda do apoio do grupo. E, finalmente, com a decisão do grupo em proclamá-lo morto ou amaldiçoado, ele, que uma vez homem vivo com seus direitos e obrigações, se torna morto, um pária, objeto do medo, ritual e tabu. A sua integridade física termina por não suportar a dissolução da persona social. Olha, olhando assim dessa maneira, não é difícil olhar para o nosso mundo de Instagram, Twitters e cancelamentos como um ambiente de alta feitiçaria. Justamente na época em que todos amam a ciência e se proclamam amigos da razão,
A política é um ambiente de alta feitiçaria, onde homens que creem-se grandes magos, capazes de consertar um mundo que acreditam mal ordenado, impõem a sua vontade mediante a promessa do impossível, que por sua vez é amparada pelo amor e esperança no irrealizável por parte do grande público. É o sarumanismo cultural. O mundo enfeitiçado torna-se então um mundo onde as palavras ganharam um peso de uma realidade que se manifesta a cada evocação. Basta você colocar as palavrinhas mágicas ali, como democratização dos meios de informação, que você consegue fazer milhões de pessoas apoiarem a censura. Se tem meia dúzia de plutocratas em Bruxelas decidindo o que a Europa inteira deve fazer, mas você quer dar a impressão de que as nações têm autonomia, basta criar um tal princípio de subsidiariedade, que promete garantir essa autonomia, mas deixa o poder na mão dos burocratas para dizer até onde essa autonomia vai. Quer emprestar todo o dinheiro depositado no seu banco sem saber se vai receber de volta para fazer especulação e quando der merda a gente imprime mais? Basta chamar de reserva fracionária. Quer matar um ser humano vulnerável no ventre? Basta chamar de direitos reprodutivos ou autonomia da escolha feminina. O mundo moderno e mundano é um mundo muito lócreo. O bardo cearense Falcão já enunciava a identidade homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e São Paulino é São Paulino. Mas o mundo moderno e mundano é um mundo em que homem é macaco, menina é menina, Zeca Pagodinho toca samba, harmonia do samba toca pagode, defensora da ditadura do proletariado é guerreira da democracia, coração valente, o House Preto é branco, o homem mais honesto do Brasil foi preso por roubo e uma missão humanitária na Ucrânia é uma partida de God of War. O ponto é que frequentemente as coisas não são o que parecem, ou estão realmente invertidas. Isto é particularmente muito certo e muito verdadeiro no que diz respeito à própria maneira com que este mundo é retratado para nós. Quem nunca teve a aulinha com o professor de história na adolescência, ali com a camisa do Iron Maiden, e saiu de lá convencido de que a Idade Média era a Idade das Trevas, onde a igreja proibia e perseguia a ciência, e acabava com o rolê daquelas raparigóticas rabudas que dançavam peladas à lua cheia, ao som de Epica, né? Queimando-as como bruxas, até que a modernidade chegou para nos salvar com as luzes da ciência moderna, trazendo ventos de liberdade e nos livrando da tirania e da superstição. Em 1606, na Inglaterra, Guilherminho Shakespeare publica Macbeth, numa atmosfera de temor real de bruxaria. O rei Jaiminho, forte combatente da bruxaria, escreveu um livro de muitas folhas chamado Demonologia, dedicado ao assunto. Quando a gente compara o cânon episcope da Alta Idade Média, que tratava quem acreditava em bruxaria como uma espécie de supersticioso, cagão, pior que um infiel, como é que o início da Idade Moderna é marcado justamente por um medo danado da bruxaria como se ela fosse algo real? Me parece que a Idade Moderna já não me parece tão iluminada como o que me pintaram. Sem contar nessa presunção de um monte de homem de peruca e salto alto colocarem-se como as luzes que vêm dissipar as trevas. Menos, meu filho, bem menos. Em tom profético, as bruxas de Macbeth se despedem no primeiro ato em uma ravina, proclamando Fair is foul and foul is fair. The left, the right. O belo é feio, podre, abominável. E o espírito da modernidade é um espírito de inversões. Ele é anunciado por ninguém menos que 3 bruxas. Aí você pode vir com aquela Rasta, mas isso aí é só uma peça. Pois bem, meu amigo, aguente que essa inversão piora. A verdadeira Idade Média, onde graças ao bom Deus não tinha show do Rhapsody, nos deu Agostinho, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, São Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Dan Scott, o auge da inteligência humana. Ninguém superou esses caras da Idade das Trevas até hoje. Aí você vai ver os pais da ciência moderna. Francis Bacon, metido com o quê? Maçom e Rosa Cruz. Giordano Bruno, que não fez descoberta científica nenhuma, mas que o pessoal gosta de botar no rol dos iluminados. Ocultista. Isaac Newton, ocultista, inventou lá um espaço e um tempo absoluto que não podem ser dentro de uma cosmologia de um Deus uno, fazendo uma espécie de união crislã, muito antes de René Guénon e Fridtjof Schwann. Árabe e latim, se tu fala outra língua, mano, é teu fim. E tu não fala a heresia do papai nem do sultão, senão a espada de Allah desce nesse teu coração, união crislã. Temos Tycho Brahe, o David Blaine das galegas da Escandinávia. Erasmus Darwin, ocultista. Charlinho Darwin, herdou o ocultismo do avô por tabela, ou seja, veremos alguns dos principais autores que influenciaram essa galera do I fucking love science, que se acha woke pra cacete, e os malucos são tudo sorcerer, level 18, feiticeiro do perino bronzeado, ou aprendiz de feiticeiro. Mas o homem rochedo não é um de deixar-se levar por doces palavrinhas, e ainda mais, há de olhar para trás nesse espetáculo das aparências e ver o que não se viu.
No caso, não é difícil olhar para as principais ideias da modernidade e percebê-las como grandes ilusões, feitiços de linguagem que exigem cada vez mais checks de sabedoria e vontade em inteligências cada vez mais distantes das dos nossos grandes clérigos medievais e mais perto da bigodagem. E falando em bigodagem, está na hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que René Descartes. Hoje será uma aula de defesa contra as artes escuras e eu serei o seu professor Hasnape e vou falar para vocês sobre um feitiço muito perigoso, o spell dualista cartesiano, o famoso não importa se ela é feia, não importa se ela é ela. Esse spell daí é daqueles que o feiticeiro vai ensinar para os alunos praticando na frente do espelho. Daí o feitiço bate nele e no batalhão inteiro. Descartes, em seu discurso sobre o método, estava lutando contra uma postura de gordinhos senhoritos da verdade, o tal do ceticismo. Você não vai ver o pedreiro bater na laje, né, questionando se o sol quente na nuca dele é real ou se a viscosidade do cimento é uma construção social. Isso aí é coisa de quem? Isso é coisa de gordinho, gente que tá com a vida ganha. A resposta de Descartes a esse ceticismo que reduz tudo, a opinião que o Chiquinho Scarpa tem sobre a virgindade da Carolina de Mônaco... Mas a Carolina de Mônaco é virgem. Essa é a sua opinião, né, Ibrahim? Não é a opinião minha. É engajar em uma dúvida total, o que é algo parecido com a bola quadrada do Kiko. Você vai ver o que eu vou fazer quando eu ganhar minha bola quadrada. Ele vai pensar igual a um computador que só retorna 0 ou 1 e vai ser cético sobre tudo e ver o que é que sobra. Tudo o que ele não puder ter uma certeza absoluta, ele vai jogar fora. Então, se tem discussão entre os filósofos, precisamos descartar a filosofia. Se existe dissenso na tradição e diferentes culturas, vamos descartar a tradição. Se eu for na festinha liberal e acho que vi uma gatinha anjo, pode ser que ela não tenha asas, então descartamos. O maluco vai descartando tudo, até a existência do corpo dele ele descarta. Oh, ele descarta tudo? Mas é por isso que ele se chama Descartes. Desculpa. É basicamente o que o Tiririca já falou, né? Tipo, tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, lá estava eu. Como ele não consegue se livrar do pensamento, ele não consegue pensar que não existe. Então pronto, ele acha um tipo de certeza inabalável. O tal penso, logo existo. Pronto, descobriu o mundo, o bonzão. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? A história da modernidade é sempre assim, cara. Tipo, é um cara que chega, tipo, o bonzão, ó, eu descobri o mundo. Tipo, agora é assim, ó. Essa aqui é a Red Pill. Red Pill e Based. Como se alguém achasse que dava pra pensar sem existir. Poderia ser, assisto Cavaleiro do Zodíaco, logo existo. Ou abro a geladeira, olho e não pego nada, logo existo. Ou, na época do Descartes, peguei Xande uma cortesã, logo existo. Mas não, o cara precisa ir por um método extravagante para achar uma saída para o ceticismo, que é uma arapuca na qual o vivente não precisa cair em primeiro lugar. Mas, no momento que ele compra a solução vinda dessa cadeia de raciocínio, o vivente cai em outra arapuca. O feitiço de Descartes faz com que ele corra da realidade para dentro da própria mente, onde o anjo pigmeu caolho vai fazer a festa e cagar um monte de formas de solipsismos e subjetivismos, como se a nossa mente fosse anterior à realidade. A ordem da frase sugere isso, mas o feitiço vai ainda mais longe. Ele começa a fingir que não tem corpo, que não está no mundo, nem em lugar algum. Enfim, às vezes o indivíduo tá louco na droga, né? Quem já tomou umas gotinhas ali do professor Hoffman tá ligado nos Paranauê. Mas aí o negócio passa e o cara volta ao normal. Ou isso. Mas não. Desse experimento mental, Descartes conclui que ele é uma substância cuja essência, natureza, é apenas o pensar. E para existir, ele não precisa de lugar, nem depende de matéria nenhuma. Pronto. Um dos pais da ciência moderna acabou de transformar o homem em Gasparzinho na tua frente, caralho. O cara meteu o Patrick Swayze na Whoopi Goldberg, cara. O cara inventou a Tammy Gretchen e o mundo caiu nessa de dualismo cartesiano, porra. Onde a gente separa uma alma, uma psique, uma mente de uma porcaria de corpo, uma máquina mecânica. É a porra da Matrix. Filme merda, de uns diretor merda, que terminaram como? A gente vai passar o resto dos séculos seguintes oscilando entre um homem-máquina e um fantasma que não está em casa. Olha, Quincas Borba sofria de consequências desse mal no juízo, mas pelo menos ele pensava que era Santo Agostinho, né? Mas a coisa ainda não para por aí, senhoras e senhores. O fundo do poço sempre tem alçapão. Descartes vai propor que esse tipo de certeza que ele teve seja o novo padrão de certeza do planeta. Ou seja, só poderemos considerar verdadeiro aquilo que vemos com a mesma clareza e distinção de um penso logo existo. Pois bem, ele vai dar então uma volta no próprio rabo, num argumento ontológico em que o pensamento dele é capaz de conceber um ser mais perfeito que ele mesmo, que será Deus. E que por ser mais perfeito, deve pensar que ele exista e deve existir.
e que é esse mesmo Deus quem colocou essa ideia tão clara e tão limpa lá. Não era a intenção dele, mas um dos efeitos colaterais desse feitiço é que Descartes pariu o que eu chamo de rapariga espiritual, que é o que acontece quando você troca uma ortodoxia sobre os assuntos de Deus pelo direito de criar o seu próprio. Essa galera do amor que acredita no seu próprio Deus, a sua própria maneira, que tatua uma mandala na virilha, né? Dos males, o mais recreativo, é verdade. Para quem curte um divertimento bovino, ou até mesmo um boy magia, por que não? Mas não demorará até que outros homens passem a acreditar que têm ideias muito claras e muito distintas acerca do que fazer com a vida dos outros. E aí, o racionalismo cartesiano passa a contaminar também o pensamento político do Ocidente. Grandes projetos, grandes planejamentos, leis racionais da história e o tal planejamento da economia como uma grande máquina explicável por modelos matemáticos. Charlinho Marx é apenas o mais notório de uma gama de enfeitiçados que assolaram o velho mundo. A René Descartes, que não está aqui para responder sobre essa sugestão humilde que virou um imperativo bigodeiro, o nosso troféu bigodagem. Rasta, você acredita em vida inteligente fora da Terra? Meu filho, eu não sei nem se eu acredito em vida inteligente na Terra. Rasta, o que diria para um ANCAP espírita? Ele não é a mulher da sua vida. Rasta, manda um conselho para nós mulheres. Olha, minha filha, a outra direita se chama esquerda, viu? Rasta, tem crianças de 5, 6 anos dizendo que nasceram no corpo errado. De onde tiram isso? De René Descartes.